Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa análise preparada por O Explicador. A questão que nós vamos mergulhar hoje é, sem a menor sombra de dúvida, uma das mais centrais, mais determinantes para toda a construção da teologia cristã. É a seguinte: o Antigo e o Novo Testamentos, eles formam uma única e grande história, contínua, unificada, ou será que eles representam, na verdade, duas narrativas com certas distinções, com propósitos, povos e, digamos, economias divinas diferentes? Olha, a resposta para essa pergunta não é de forma alguma um mero exercício acadêmico, uma curiosidade teológica para especialistas. Muito pelo contrário. A resposta que se dá a ela molda de uma forma muito profunda a maneira como as escrituras são lidas, como a própria salvação é compreendida, a validade e aplicação da lei de Moisés para nós hoje, a identidade do povo de Deus e, claro, como consequência, a esperança da igreja para o futuro. As implicações, tanto teológicas quanto práticas, são gigantescas. E é nesse universo que nós vamos mergulhar agora. Bom, para a gente conseguir desvendar essa relação, que é de fato complexa e fascinante, nós estruturamos a nossa análise em 6 grandes sessões temáticas. Nós vamos começar pelos alicerces, pela fundação de toda a discussão, os fundamentos da interpretação bíblica, ou seja, a hermenêutica. Depois, nós vamos explorar com bastante profundidade os 2 principais sistemas teológicos que oferecem respostas a essa questão. De um lado, a teologia do pacto, que historicamente tem dado uma ênfase maior na continuidade, e do outro, o dispensacionalismo, que vai ressaltar as descontinuidades. Com essas 2 grandes estruturas em mente, nós vamos aplicar as lentes de cada uma delas a 3 áreas absolutamente cruciais da doutrina e da vida cristã. Primeiro, a doutrina da salvação, a soteriologia. Segundo, o papel da lei de Moisés para quem crê e vive no Novo Testamento. E, por fim, a eclesiologia e a escatologia, quando a gente for examinar a relação entre a nação de Israel e a igreja. Esse roteiro vai nos permitir construir um entendimento claro, abrangente e academicamente bem sólido. Então, vamos lá, damos início à nossa primeira sessão. Antes mesmo da gente começar a debater se os testamentos são mais contínuos ou descontínuos, é absolutamente indispensável estabelecer o pressuposto fundamental. Como é que o texto bíblico deve ser lido e interpretado? Todo debate teológico que vai se seguir, toda discussão tem a sua raiz, a sua origem nessa questão de método. E, historicamente, já lá na igreja primitiva, surgiram 2 grandes escolas de pensamento que ofereceram abordagens, radicalmente diferentes para ler as escrituras, especialmente o Antigo Testamento, à luz da vinda de Cristo. E aqui nós temos essas 2 grandes correntes interpretativas da antiguidade cristã. De um lado, a gente tem a escola de Alexandria, lá no Egito. O maior expoente foi, sem dúvida, Órigenes, embora Clemente de Alexandria também tenha sido uma figura muito importante. Eles foram muito influenciados pela filosofia platônica, que valorizava o mundo das ideias em detrimento do mundo material, sabe? Por causa disso, os alexandrinos acreditavam que o sentido literal, o sentido histórico do Antigo Testamento, era só um ponto de partida. Era como uma casca. O verdadeiro tesouro, o significado realmente profundo, estaria escondido num sentido espiritual, numa alegoria. Para Órigenes, o Antigo Testamento era como um vasto corpo de enigmas que precisavam ser decifrados para revelar verdades do Novo Testamento, muitas vezes com pouca ou nenhuma consideração pela intenção original do autor ou pela realidade histórica do que estava escrito. Em oposição direta a isso, surgiu a escola de Antioquia, na Síria, com teólogos como Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia. Eles defendiam uma abordagem que hoje a gente chamaria de histórico-gramatical, ou, para ser mais preciso na época, tipológica. Eles argumentavam com muita veemência que o sentido espiritual não flutuava livremente, sabe, desconectado da história. Pelo contrário, ele estava firmemente ancorado nela. Pessoas, eventos, instituições do Antigo Testamento eram tipos, ou seja, prefigurações históricas reais, divinamente ordenadas, que apontavam para uma realidade maior e posterior, o antitipo, que se encontrava em Cristo e na Igreja. Para Antioquia, a história não era um véu que precisava ser perfurado para se chegar à verdade. A história era o próprio veículo da revelação de Deus. E essa tensão antiga, olha, não ficou esquecida lá nos primeiros séculos da igreja, não. A abordagem alegórica de Alexandria, apesar de suas falhas metodológicas, como a subjetividade extrema e a perda do chão da realidade histórica, ela dominou grande parte da interpretação bíblica durante a Idade Média. No entanto, os princípios de Antioquia, que valorizavam a primazia da história e do texto como ele é, continuaram ecoando. Essa tensão chegou a um ponto crítico e transformador durante a Reforma Protestante, lá no século XVI.
mais. Os reformadores, em seu clamor por sola escritura, ou seja, somente a escritura, insistiram num retorno ao sentido pretendido pelo autor original. E o que isso significava? Significava um retorno ao sentido literal, histórico e gramatical do texto. Essa ênfase na hermenêutica histórico-gramatical não só moldou toda a teologia protestante, mas também preparou o terreno para o desenvolvimento dos sistemas teológicos modernos que a gente está prestes a analisar. A forma como se lê a Bíblia hoje é um legado direto desse debate milenar. O ponto crucial, então, que resume tudo o que a gente discutiu nesta sessão, pode ser encapsulado numa palavra: hermenêutica. Derivada do nome do deus grego Hermes, o mensageiro, a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação. No nosso contexto aqui, são as regras, os pressupostos e os princípios que governam a nossa leitura e a nossa compreensão das Escrituras. A hermenêutica funciona como um par de óculos. Ela determina o que se vê e como se vê. Uma lente mais alegórica vai levar a enxergar conexões espirituais em detrimento da história. Já uma lente mais literal e histórica vai priorizar o fluxo da história da redenção. Essa escolha hermenêutica, que é fundamental, vai definir, em última instância, se os testamentos são vistos como um fluxo contínuo ou como uma série de atos distintos no grande drama da redenção de Deus. É a raiz de todas as divergências que nós vamos explorar a seguir. Resumindo, esta sessão estabeleceu que, antes de perguntar o que a Bíblia diz, é preciso perguntar como a Bíblia deve ser lida. A resposta a essa segunda pergunta controla a primeira. Bom, com a importância da hermenêutica agora firmemente estabelecida, vamos examinar o primeiro grande sistema teológico, a teologia do pacto, também conhecida como teologia pactual ou federal. Esta é a principal estrutura teológica que argumenta a favor de uma continuidade fundamental entre os testamentos. Ela propõe que o conceito de pacto ou aliança, que vem do hebraico bereth e do grego diatheke, é o princípio unificador de toda a narrativa bíblica. É como se fosse o fio de ouro que costura toda a história, da criação à consumação. E esta citação de João Calvino, um dos principais arquitetos da teologia reformada, captura a essência da teologia do pacto com uma clareza impressionante. É crucial observar a distinção que ele faz aqui. Ele diz que a substância e realidade do pacto de Deus com o seu povo é uma e a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas o que é essa substância? É a salvação pela graça, por meio da fé com base na obra que seria futura e depois foi consumada de Cristo. A diferença, segundo Calvino, não está na essência, mas no modo de administração. O Antigo Testamento administrara essa graça através de quê? De sombras, figuras, tipos, cerimônias que apontavam para frente, para o Messias que viria. O Novo Testamento, por sua vez, administra a mesmíssima graça, mas na clareza e no brilho da realidade que chegou plenamente em Cristo. Portanto, a continuidade é de substância, a descontinuidade é meramente de forma, de administração externa. É como se o presente fosse o mesmo, mas a embalagem fosse diferente. Essa ideia foi sistematizada de uma forma mais abrangente e influente na Confissão de Fé de Westminster lá no século XVIII, que é um dos documentos mais importantes da tradição reformada. A estrutura que eles apresentaram é lógica e progressiva, delineando o plano de Deus na história. Vamos ver. Primeiro existiu o Pacto de Obras, feito com Adão, lá no Éden, como representante legal ou cabeça federal de toda a humanidade. A condição era a obediência perfeita à lei de Deus para obter a vida eterna. Como a gente sabe, Adão falhou, quebrou o pacto e trouxe o pecado e a morte para toda a sua descendência. Em resposta a essa falha catastrófica, Deus, em sua misericórdia, instituiu o Pacto da Graça. E este é um único pacto unificado que abrange toda a história da redenção, desde a queda em Gênesis 3 até a segunda vinda de Cristo. O mediador desse pacto não é mais Adão, mas Cristo, o segundo Adão, e a condição não é mais obras, mas a fé nele. Finalmente, este único pacto da graça é administrado de duas formas diferentes ao longo da história. A administração do antigo pacto, sob a lei, caracterizada por promessas, profecias e sacrifícios, e a administração do novo pacto, sob o evangelho, caracterizada pelo cumprimento e pela substância em Cristo. A história da redenção é, portanto, a história do desdobramento progressivo deste único e gracioso pacto. Essa tabela que vemos agora ilustra de forma brilhante aquela ideia do Calvino sobre a diferença no modo de administração. Vamos observar o padrão que emerge aqui. A substância, a essência do pacto, permanece constante em ambas as colunas. O que é? A salvação é e sempre foi pela graça através da fé.
isso não muda. No entanto, a forma como essa salvação foi revelada e administrada, essa mudou drasticamente. A revelação no Antigo Pacto era em sombras, tipos e figuras. No Novo, é a própria realidade, a substância em Cristo. O escopo da administração era primariamente nacional, focado na nação de Israel, agora é universal, para todas as nações da terra. Os sinais externos do pacto mudaram de circuncisão e Páscoa para batismo e ceia do Senhor, refletindo a nova realidade. A mediação que era feita através de uma longa e imperfeita linha de profetas e sacerdotes, agora é feita unicamente por Cristo, o grande e eterno sumo sacerdote. Para a teologia do pacto, estas são mudanças significativas na embalagem, como eu disse, mas não no conteúdo. O presente é o mesmo. No Novo Testamento, ele foi apenas desembrulhado com maior clareza e glória. Assim, a teologia do pacto constrói uma narrativa de unidade orgânica, onde o Novo Testamento é o florescimento natural da semente que foi plantada lá no Antigo. Mas e se a Bíblia não for a história de um único pacto se desdobrando? Isso nos leva diretamente à perspectiva que contrasta com tudo isso, o dispensacionalismo. Se a teologia do pacto é o sistema da continuidade, o dispensacionalismo é o principal sistema teológico que enfatiza a descontinuidade. Ele vê a história bíblica não como o desenvolvimento orgânico de um único pacto, mas como uma série de diferentes economias ou administrações divinas que são chamadas de dispensações, cada uma com suas próprias regras, responsabilidades e revelações específicas. A palavra-chave aqui, obviamente, é dispensação. Ela vem do termo grego oikonomia, que aparece no Novo Testamento e significa literalmente lei da casa. Oikos, casa, nomos, lei. O conceito é o de uma administração, uma mordomia, uma economia. Teólogos dispensacionalistas clássicos, como John Nelson Darby, C.I. Scofield e, mais recentemente, Charles Ryrie, definem uma dispensação como um período de tempo identificável durante o qual Deus lida com a humanidade de uma maneira particular. Em cada dispensação, a humanidade é testada com base em uma revelação específica da vontade de Deus que foi dada naquela época. A ideia central, no entanto, não é tanto o número de dispensações, que pode variar de 7, na visão mais popular, a 4 ou 5, dependendo do teólogo, mas os princípios que as distinguem, mostrando que Deus administrou seu plano de maneiras marcadamente diferentes em épocas diferentes. Teólogos como Charles Ryrie e John Feinberg argumentam que, para entender o dispensacionalismo e sua essência, não se deve focar no número de dispensações, mas em 3 princípios essenciais que formam o coração do sistema, aquilo que o Ryrie chamou de sine qua non, ou seja, aquilo sem o qual o sistema não existe. Vamos ver quais são. Primeiro, e talvez o mais importante, uma distinção clara e consistente entre Israel e a Igreja. Para o dispensacionalista, Israel é uma nação com promessas terrenas e nacionais, enquanto a Igreja é um corpo espiritual com promessas celestiais. A Igreja não substitui nem cumpre espiritualmente as promessas feitas a Israel. Segundo, uma hermenêutica consistentemente literal. Isso significa que as passagens bíblicas, especialmente as profecias do Antigo Testamento, devem ser interpretadas em seu sentido normal, literal e histórico, a menos que o contexto indique claramente uma figura de linguagem. Isso leva à expectativa de um cumprimento futuro e literal das promessas feitas à nação de Israel. Terceiro, o propósito último e abrangente de Deus em toda a história é doxológico, ou seja, para a sua própria glória. As diferentes dispensações, com seus diferentes programas para Israel e para a Igreja, revelam diferentes facetas do caráter de Deus, contribuindo para a manifestação de sua glória final. É crucial a gente corrigir aqui um mal-entendido muito comum. Muitas vezes, o dispensacionalismo é caricaturado, é simplificado como uma série cíclica de testes que Deus aplica à humanidade só para provar repetidamente que ela falha. Como aponta o teólogo John Feinberg, isso seria teologicamente estranho, para dizer o mínimo. Deus, sendo onisciente, não precisa conduzir experimentos para provar algo a si mesmo ou a outros. A sua palavra é suficiente. O verdadeiro foco do sistema não é a falha humana, embora ela seja uma realidade constante em cada dispensação, isso é inegável. O motor da história, na visão dispensacional, é a revelação progressiva de Deus. Cada dispensação revela algo novo sobre o plano de Deus, sua sabedoria, sua graça, sua justiça e sua maneira de se relacionar com a humanidade. A falha humana é o pano de fundo sombrio sobre o qual o desdobramento do plano soberano e revelador de Deus brilha com ainda mais intensidade. Portanto, o dispensacionalismo se vê como um sistema focado em Deus e na sua glória, manifestada através de um plano multifacetado. Ok. Com esses 2 grandes sistemas teológicos em mente, a teologia do pacto enfatizando a unidade e o dispensacionalismo enfatizando a diversidade administrativa, vamos agora aplicá-los a questões teológicas concretas.
E não há questão mais crucial e central para a fé cristã do que a salvação. Se Deus administrou seu plano de maneiras diferentes, isso significa que a forma como as pessoas são salvas mudou ao longo do tempo? Existe uma única forma de salvação ou várias? Esta é a nossa quarta sessão. Antes de mergulharmos na controvérsia, é vital estabelecer o terreno comum, aquilo que é inegociável. Praticamente todos os teólogos evangélicos, sejam eles pactuais ou dispensacionais, concordam em um ponto fundamental e não negociável. A salvação, em todas as épocas, tem como base ou fundamento único e exclusivo a graça de Deus, manifestada na obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Não existe salvação por obras em nenhuma época. Ponto. O debate, portanto, não é sobre a base da salvação. A verdadeira questão, como foi bem articulada por teólogos de ambos os lados, como Fred Kloster pela perspectiva pactual e John Feinberg pela dispensacional, é sobre o conteúdo necessário da fé de uma pessoa para ser salva em diferentes períodos da história da revelação. Ou seja, o que exatamente alguém no tempo de Abrão, de Moisés ou de Davi precisava saber e crer para ser justificado diante de Deus. E aqui nós vemos as duas respostas principais a essa pergunta. A visão da continuidade, defendida classicamente pela teologia do pacto, argumenta que o objeto da fé salvadora sempre foi, de alguma forma, a pessoa e a obra do Messias prometido. Teólogos como Charles Hodge e, mais recentemente, Fred Kloster sustentam que os crentes do Antigo Testamento, embora com uma compreensão mais obscura, mais velada, exerciam fé consciente em um Redentor futuro. Eles olhavam para frente para o Cristo que viria através das lentes das promessas e dos sacrifícios, da mesma forma como nós olhamos para trás para o Cristo que já veio. O objeto da fé é essencialmente Cristo. Por outro lado, a visão da descontinuidade, característica do dispensacionalismo, argumenta que o conteúdo da fé é progressivo e corresponde à revelação que estava disponível. Pessoas em diferentes épocas eram responsáveis por crer na revelação específica que Deus lhes havia dado naquele momento. Para teólogos como Allen Ross, por exemplo, um israelita sob a lei mosaica era salvo pela fé em Yahvé e em suas promessas de perdão e restauração, expressas através do sistema sacrificial que apontava para algo maior, mesmo que eles não compreendessem plenamente a pessoa e a obra de Cristo como nós compreendemos hoje. A fé era em Deus conforme ele se revelava soberanamente em cada dispensação. E essa citação de John Feinberg resume de forma muito poderosa o argumento da descontinuidade. A insistência de que os santos do Antigo Testamento tinham um conhecimento explícito e consciente de Jesus de Nazaré como o Cristo parece, para ele e outros dispensacionalistas, achatar a história da redenção e ignorar um conceito teológico que é crucial, a revelação progressiva. Deus não revelou todo o seu plano de uma só vez lá em Gênesis 3. A revelação foi gradual como o nascer do sol, que passa da escuridão para a penumbra e, finalmente, para a plena luz do dia. Portanto, embora o método de salvação, graça através da fé, seja imutável, a implementação e o conteúdo específico dessa fé necessariamente diferiram de acordo com a quantidade de luz que Deus havia soberanamente concedido em cada época. Para resumir esta sessão, ambos os sistemas concordam sobre a base da salvação, Cristo, mas discordam sobre o conteúdo da fé necessário em cada era. E essa discordância está enraizada em suas diferentes compreensões da revelação progressiva. A próxima área de debate que vamos explorar tem enormes implicações práticas para a ética e para a vida cristã, a lei mosaica. As centenas de mandamentos dados a Israel no Monte Sinai, registrados nos livros de Êxodo a Deuteronômio, será que elas ainda têm alguma relevância ou autoridade para os cristãos hoje que vivem sobre o novo pacto? Essa é uma questão que tem sido intensamente debatida ao longo de toda a história da Igreja. E mais uma vez nós encontramos duas abordagens principais que refletem as lógicas da continuidade e da descontinuidade. A visão tradicional da continuidade, popularizada na teologia reformada por teólogos como Knox Chamberlain, classicamente divide a lei mosaica em três partes: a lei moral, que reflete o caráter de Deus, como os 10 mandamentos, a lei civil, as leis para a teocracia de Israel, e a lei cerimonial, as regras sobre sacrifícios, sacerdócio e pureza. Nesta visão, as leis civis e cerimoniais foram cumpridas em Cristo e, portanto, foram abrogadas, não se aplicando mais diretamente aos cristãos. No entanto, a lei moral, por ser um reflexo do caráter eterno de Deus, continua em vigor para os cristãos como um guia para a santificação. Em contraste, a visão da descontinuidade, defendida por muitos dispensacionalistas e também por influentes acadêmicos do Novo Testamento como Douglas Moo, argumenta que essa divisão tripartite é artificial, não é encontrada na própria Escritura. A lei mosaica era um pacto unificado, um pacote completo dado à nação de Israel.
Com a vinda de Cristo e o estabelecimento do novo pacto, todo o pacto mosaico, em sua totalidade, foi cumprido e chegou ao seu fim como um sistema legal governante. Os cristãos não estão mais debaixo da lei de Moisés, mas sim sobre uma nova autoridade, a lei de Cristo. E essa análise de Douglas Moo sobre a passagem de Romanos 10:4 é central para a visão da descontinuidade. A palavra grega telos, usada pelo apóstolo Paulo, é riquíssima em significado. Ela pode significar fim, no sentido de terminação, ou objetivo, no sentido de meta ou propósito. Moo e outros argumentam que ambos os sentidos se aplicam aqui. Cristo é o objetivo para o qual toda a lei apontava. Ele é o cumprimento de suas profecias, tipos e sombras. E com a sua chegada, ele também é o fim, a terminação da lei como sistema que governava a relação do povo de Deus com Deus. A vinda de Cristo não foi uma simples modificação ou atualização do sistema mosaico. Foi um evento escatológico que mudou as regras do jogo, inaugurando uma situação totalmente nova. A autoridade governante para quem crê mudou do Monte Sinai para o Monte Sião, da lei de Moisés para a lei de Cristo. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender para não caricaturar o debate. A discussão não é sobre se os cristãos devem ou não buscar a santidade, a obediência e viver uma vida moral. Ambas as visões concordam enfaticamente que sim, claro que sim. A questão é teológica e fundamental. Qual é a fonte de autoridade para essa vida moral? Para a visão da continuidade, a autoridade vem, em parte, da lei mosaica, especificamente de sua dimensão moral, que perdura através dos pactos. Para a visão da descontinuidade, a autoridade vem exclusivamente do novo pacto e da lei de Cristo. E embora a lei de Cristo incorpore muitos dos mesmos princípios morais encontrados na lei de Moisés, como os comandos contra assassinato, roubo e adultério, que são reafirmados no Novo Testamento, eles são agora obrigatórios para nós não porque estão na lei mosaica, mas porque foram reafirmados por Cristo e pelos apóstolos sob a autoridade superior do novo pacto. É, em essência, uma questão de jurisdição pactual. Chegamos então à nossa sexta e última sessão de análise. É aqui, talvez, que as diferenças entre os dois sistemas se tornam mais visíveis e têm as implicações mais práticas e especialmente escatológicas, ou seja, sobre as últimas coisas. Quem constitui o povo de Deus hoje? Qual é a relação exata entre a nação de Israel e a igreja cristã? Elas são uma e a mesma entidade em diferentes fases da história ou são duas entidades distintas no plano de Deus? Este slide resume as duas posições fundamentais. A visão da continuidade, típica da teologia do pacto, geralmente vê a igreja como o novo Israel ou o Israel espiritual. Teólogos como Martin Boedstra argumentam que a igreja, composta por judeus e gentios crentes em Cristo, é a continuação orgânica e a expansão do verdadeiro Israel, o remanescente fiel do Antigo Testamento. Consequentemente, as promessas feitas à nação de Israel no Antigo Testamento, incluindo as promessas de terra e de reino, encontram seu cumprimento final e mais elevado, de forma espiritual, na Igreja e no reino celestial de Cristo. Por outro lado, a visão da descontinuidade, que é um dos pilares do dispensacionalismo, mantém uma distinção rigorosa e permanente. Segundo teólogos como Robert Saucy, Israel e a Igreja são dois povos distintos no plano de Deus, com identidades, programas e destinos diferentes. Israel é uma nação com promessas nacionais e terrenas, como a posse da terra prometida, que ainda serão cumpridas literalmente no futuro, durante o milênio. A Igreja é um corpo internacional e espiritual, uma nova criação que não existia no Antigo Testamento, chamada de um mistério por Paulo. A Igreja não substitui Israel e as promessas a Israel não são espiritualizadas e transferidas para a Igreja. Para ilustrar a visão da continuidade, vamos dar uma olhada nesta interpretação de Romanos 11 pelo renomado estudioso do Antigo Testamento Bruce Waltke. Ao analisar a famosa metáfora da oliveira de Paulo, Waltke argumenta que a restauração futura de todo o Israel mencionada no versículo 26 não deve ser entendida como uma restauração da nação política e étnica de Israel. Para ele, a lógica da metáfora exige consistência. Pensem bem, assim como os ramos selvagens, os gentios, não são estados políticos, os ramos naturais, os judeus, que são enxertados de volta na oliveira pela fé, representam uma conversão espiritual de indivíduos judeus, não uma entidade geopolítica. A restauração é para o único povo de Deus, a oliveira da fé, não para uma nação terrena específica. Em contrapartida direta, Robert Saucy, representando a visão da descontinuidade, oferece uma perspectiva diferente. Ele reconhece e celebra a unidade fundamental de todos os crentes, judeus e gentios, em Cristo. No entanto,
Ele insiste que essa unidade espiritual não apaga a identidade e o chamado distintos de Israel como nação. Deus escolheu Israel para ser uma nação especial com um ministério único no mundo. E esse chamado, como Paulo afirma em Romanos 11, é irrevogável. A igreja tem seu próprio chamado e identidade, mas isso não anula o plano futuro de Deus para a nação de Israel como uma nação entre as nações, com um papel a desempenhar na história futura da redenção. Para esta visão, unidade em Cristo não significa uniformidade no plano de Deus. A conclusão desta sessão é que a forma como se define o povo de Deus tem implicações diretas na interpretação da profecia e na esperança que se tem para o futuro. E assim, após percorrermos séculos de debate, desde os pais da igreja até a teologia moderna, chegamos à conclusão da nossa análise. Como ficou bem evidente, as questões são profundas, as escrituras são ricas em dados e as interpretações são complexas e muito bem articuladas em ambos os lados. Este não é um debate resolvido com respostas simples e fáceis, mas sim um diálogo teológico vibrante e contínuo que tem moldado a igreja por séculos e continua a fazê-lo até hoje. Para sintetizar tudo, nós temos de um lado a perspectiva da continuidade, encapsulada na teologia do pacto. Ela vê um plano, um povo de Deus, um pacto de graça, desenvolvendo-se organicamente ao longo da história, com a igreja sendo o cumprimento e a expansão do verdadeiro Israel. A narrativa é de unidade, de promessa e cumprimento, da sombra para a realidade. Do outro lado, temos a perspectiva da descontinuidade, representada pelo dispensacionalismo, que vê diferentes administrações divinas ao longo da história, mantendo Israel e a Igreja como povos distintos com promessas e propósitos específicos dentro do plano abrangente de Deus para a sua glória. A narrativa aqui é de progresso através da distinção. E isso nos traz de volta num círculo completo ao nosso ponto de partida. Como nós mencionamos lá na primeira sessão, a raiz de toda essa divergência, a fonte de onde fluem esses dois grandes rios teológicos, está na hermenêutica. A decisão de interpretar as promessas a Israel de forma consistentemente literal ou de vê-las cumpridas espiritualmente na igreja. A compreensão de como os autores do Novo Testamento usaram as escrituras do Antigo, a abordagem geral à profecia bíblica, tudo isso determina a inclinação para a continuidade ou para a descontinuidade. A hermenêutica não é apenas o começo da discussão, ela é o motor que a impulsiona do início ao fim, moldando as conclusões em cada ponto do caminho. Então, nós terminamos não com uma resposta definitiva, mas com uma reflexão. O objetivo desta análise não foi ditar uma crença, mas fornecer as ferramentas e as informações necessárias para que se possa entender por que pessoas inteligentes e devotas chegam a conclusões diferentes sobre este assunto. Agora a pergunta final permanece. Como a visão de cada um sobre essa complexa relação entre os testamentos afeta a vida diária? Ela molda a esperança para o futuro? Ela informa como o mundo é percebido, como as escrituras são lidas em sua totalidade e como cada um se vê como parte do povo de Deus na história? Essa é uma questão cuja ponderação é essencial para uma fé madura e bem fundamentada. Muito obrigado por acompanhar esta análise aprofundada